Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Hoje na frente 2 nós vamos ver o capítulo 8, que trabalha lá as principais características da época feudal e a sua transição para a Baixa Idade Média, que caracteriza lá a crise do feudalismo, beleza? Bora lá! Nós já vimos, pessoal, nas aulas passadas, que feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada lá na Europa, especificamente na Europa centro-ocidental, durante o período histórico conhecido como a Idade Média. O nome é derivado dos feudos ou vilas, as unidades de habitação e produção que eram características desse período. Essas grandes propriedades agrárias demonstraram que houve um processo de ruralização da sociedade que habitava o continente europeu, e as ilhas britânicas também estão inclusas aqui, bem como uma passagem da organização do trabalho pautada no escravismo para a servidão. O feudalismo, de fato, seria o resultado da fusão de elementos de organização social derivados tanto dos séculos finais do Império Romano do Ocidente, quanto das populações bárbaras que passaram a perfurar as fronteiras do Império. Um grande símbolo dessa miscigenação cultural está na clientela, a relação de dependência social entre indivíduos em Roma, que era a base da relação entre o senhor e o servo, e a agregação da noção de colonato, que em Roma significa a fixação do homem na terra, dificultando a mobilidade da população servil durante sua passagem para o feudalismo. Um elemento da organização social bárbara que conseguiu se miscigenar com a cultura romana e que se manteve durante todo o feudalismo foi o chamado comitatus, que consistia na relação de lealdade entre os guerreiros e os chefes tribais, servindo de base para o estabelecimento das relações de suzerania e vassalagem entre os membros da nobreza. Havia também a influência das leis consuetudinárias, baseadas no costume e que serviram para conformar os direitos das pessoas durante o período. Nos debruçando sobre a sociedade feudal, durante esse período era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais bastante definidas e que não existia nenhuma mobilidade social, ou seja, passar de um estamento ou de um estado social para outro era impossível. A sociedade feudal baseava-se na existência de 3 estados sociais diferentes: a nobreza, o clero e os servos. No topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre ele e os senhores feudais. Pode-se dizer que durante esse período a política feudal era descentralizada. A nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Este exercia poder absoluto em seus domínios, aplicava as leis, concedia privilégios, administrava a justiça e declarava guerra ou paz em tempos de conflito. Já o clero tinha seus membros em torno da igreja, que nessa época se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de mais de 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero era rezar e a do servo era trabalhar. É importante lembrar que o trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos a terras e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. As condições de vida dos domínios feudais eram rudes. Mesmo as camadas dos senhores não viviam luxuosamente. A vida dos servos era miserável em todos os sentidos. Os servos e os senhores não sabiam ler nem escrever. O clero era a única classe social que tinha acesso ao estudo. Logo, é importante notar que, ao mesmo tempo em que a economia e as relações sociopolíticas transformavam-se nesse período, não podemos nos esquecer da importância do papel da igreja nesse contexto. O clero encontrou um acordo com os reis e a nobreza com o intuito de expandir o ideário cristão. A conversão da classe nobiliárquica deu margens para que os clérigos interferissem nas questões políticas também. Muitas vezes, um rei ou um senhor feudal doava terras para a igreja em sinal de sua devoção religiosa. Isso acabou caracterizando a sociedade feudal como uma sociedade teocrática, centrada nos ditames propostos lá pela Igreja Católica.
Sobre as organizações de Estado que surgiram durante esse período, é importante notar que a partir de 476, a parte ocidental do Império Romano literalmente deixou de existir, surgindo em seu lugar vários reinos tribais originados pelos invasores bárbaros. A parte oriental do Império Romano se transformou no chamado Império Bizantino. Constituiu-se a partir da cidade de Constantinopla, que hoje fica na Turquia e tem o nome de Istambul. Um governante da tribo dos francos, chamado Carlos Magno, conquistou as terras vizinhas, as ocupadas por sua tribo, e tornou-se muito poderoso. No entanto, no ano 800, o Papa Leão III, chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, coroou Carlos Magno imperador, na tentativa de recriar o que seria a estrutura política do Império Romano. A Igreja desejava um império forte, com grandes vínculos com a Igreja Católica. Porém, logo após a morte de Carlos Magno, o Império acabou se desintegrando. A parte ocidental ficou conhecida como França, pois era o território dos francos. A parte oriental tornou-se a Alemanha e continuou o Império. O título de imperador não passava automaticamente de pai para filho, e sim tinha um intermédio da Igreja Católica que era responsável por essa coroação. Essas características do feudalismo que eu acabei de falar, pessoal, elas demoraram muito para serem gestadas e duraram também pouco tempo se formos analisar toda a Idade Média. Na prática, a Baixa Idade Média, que caracterizou lá o finzinho desse período, foi caracterizado também por uma crise profunda do sistema feudal, motivada por uma série de transformações. Alguns fatores foram necessários para que o feudalismo desaparecesse por completo, dando fim também à própria chamada Idade Média e iniciando a Idade Moderna. O primeiro desses fatores vem acarretado do crescimento demográfico ocorrido lá no século X. O aumento considerável do número de pessoas foi um fator decisivo para que surgisse uma nova classe social interessada sobretudo no comércio, a burguesia. A classe burguesa, formada por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhias de comércio, eram habitantes das antigas cidades medievais fortificadas, denominadas de burgos. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também entrou em declínio nesse processo. Diante desse sistema, ficou difícil suprir as diversas necessidades da população, que praticamente duplicou nos séculos seguintes. Essa explosão demográfica gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras. A partir do século XV, o renascimento urbano e comercial propiciou o aumento e a estabilidade da população. Já em relação ao surgimento da burguesia, é importante notar que muitas pessoas fugiam do feudo, gerando o que ficou conhecido como êxodo rural, seguindo em direção às principais cidades que estavam espalhadas pelo continente europeu em busca de melhores condições de vida. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e da intensificação das atividades comerciais foram essenciais para que o sistema feudal entrasse em declínio. A nova classe social que surgia aspirava contra o absolutismo, almejando independência e propondo uma nova forma de economia baseada no sistema mercantil. Além disso, a burguesia lutava pelo enriquecimento e pela mobilidade social, sistema desconhecido dentro da lógica feudal. Então é importante a gente notar que essa nova classe social burguesa acaba mexendo com os parâmetros sociais existentes dentro da Europa. Naquela época, a sociedade ela estava regida, ela estava sedimentada na noção de privilégios. E a burguesia, por nascer do terceiro estado, ou seja, lá dos servos e dos homens livres, acabava aspirando uma condição política e social mais adequada para o seu nível financeiro e econômico. Outro fator que contribuiu diretamente para a crise do feudalismo foi a peste negra. Na prática, a peste negra foi uma epidemia de peste bubônica que matou milhões de pessoas a partir do século XIV, ou seja, cerca de 1/3 da população europeia acabou definhando para essa doença. Entre os anos de 1346 e 1353, a falta de higiene e de condições favoráveis de vida foram determinantes para que a peste negra atingisse uma grande parte da população. Assim, a diminuição da mão de obra caiu drasticamente, revelando
pouco da crise feudal que se iniciava. A população vivia em condições precárias de habitação e higiene, o que fez com que o vírus da peste bubônica se alojasse nas pulgas dos ratos, se proliferando entre as pessoas rapidamente. Isso implicou principalmente na maior opressão e exploração dos poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos, o que deixou cada vez mais a população descontente. Isso levou a diversas revoltas camponesas que ficaram destacadas no ano de 1358 como as chamadas Jaquieres. E o último fator que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, que contribuiu para a crise do feudalismo, foram as cruzadas. A partir desse movimento iniciado lá no século IX e que se prolongou até o século XIII, garantiu uma série de expedições de caráter religioso, econômico e militar organizadas pela Igreja, fazendo com que essa ida e volta para os extremos da Europa, alcançando o Oriente, permitisse um surgimento de novas rotas de comércio, intensificando essa atividade dentro da Europa novamente. As comercializações de produtos com o Oriente, a partir da abertura do mar Mediterrâneo, foi um fator determinante para a queda do sistema feudal, com o aumento das rotas comerciais. Ainda que o ponto de vista religioso eles não tenham atingido muitos objetivos, as cruzadas favoreceram diretamente para o desenvolvimento comercial, pondo fim à dominação árabe no mar Mediterrâneo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir e comentar qualquer dúvida que tenha ficado sobre a aula aí nos comentários. E para a próxima aula eu quero que vocês respondam as atividades nas páginas 513 e 514, tá certo? Lembrando que todas essas atividades serão corrigidas e tomadas vistas quando voltarmos para a sala de aula. Desejo a todos uma ótima semana e até mais!